fala conosco de uma forma clara, de uma forma consistente, de uma forma poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. O Salmo 8, verso 4. Por muito tempo, interpretamos ele de uma forma errada. Eu, por exemplo, interpretei esse salmo de uma forma errada, achando que o salmista estava aqui falando em um tom de desprezo. Quem é o homem? Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Interpretamos essa palavra como se Davi estivesse dizendo que o homem é miserável. Quem é o homem? De uma forma menosprezando o homem, colocando o homem lá embaixo. Mas nós recebemos a revelação deste texto logo quando lemos o versículo 5. Entendemos que o tom não é este. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Está entendendo aqui? De glória e de honra o coroaste. O salmista não está falando em um tom de desprezo, mas sim num tom de importância. Para que eu e você entendêssemos, olha só, Deus, o próprio Deus criador do universo nos visita. O próprio Deus, Ele se lembra de nós. Então, olha a importância que o homem tem. Aqui o salmista está falando da importância que você tem. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você tem um valor. Não, fala mais alto, deixa eu lembrar você. Nós estamos de máscara, não estamos com mordaças na boca. Quem está entendendo, diga amém. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você é importante, você tem valor para Deus. Amém? Você tão importante é para Deus que Ele foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por você. Você está entendendo isso, querido? Mas o que eu quero falar nessa noite, eu quero dar uma introdução no que eu quero falar, que por nós, aqui a palavra fala que nós fomos criados menor, um pouco menor do que os anjos. Mas é exatamente porque nós fomos criados menor do que os anjos, é que nós somos maior do que os anjos. Como assim, pastor? Que paradoxo é esse? Justamente por eu e você ser criado menor do que os anjos, nós somos maior do que os anjos. A palavra aqui está dizendo que Ele nos coroou de honra e de glória. Mas por que então a palavra está dizendo que nós somos menores? Deixa eu explicar para você. Os anjos são seres espirituais. Repete comigo: os seres espirituais, para você guardar bem isso. Os anjos, eles só têm um corpo espiritual, são espirituais. E Deus colocou a personalidade dos anjos dentro do seu próprio espírito, ou seja, no espírito dos anjos. Os anjos, eles são eternos. Eles vivem na eternidade. Eles vivem no tempo de Deus, no nosso tempo. O nosso tempo é totalmente diferente da eternidade. Nós dependemos de tempo, matéria e espaço para existir. A eternidade não existe. Não exige disso. Ou então, o que você faz na eternidade é eterno. Quem está entendendo diz amém. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus desde antes da fundação do mundo.
Mas o reflexo aconteceu só 2000 anos atrás. Mas ele sempre foi, desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus. Porque Jesus é eterno e sempre o sacrifício dele é eterno. Dura para sempre, sempre existiu. Quem está conseguindo entender? Então, quando se pratica algo na eternidade, ele dura, ou seja, ele é eterno. Então, quando o anjo peca, assim como Lúcifer, e o terço dos anjos que pecaram contra Deus, se rebelaram, eles pecaram na eternidade, no plano eterno. Então, eles são eternos pecadores e eternos condenados. É um pouco difícil de você entender, mas isso explica, quem sabe que eu já me questionei muitas vezes, por que Deus não perdoa Satanás e está tudo resolvido? Iria facilitar tudo, Deus perdoaria Satanás, não existiria mais divisão de trevas e luz, estaria tudo resolvido. Mas ele não pode ser perdoado porque ele pecou na eternidade e tudo o que você faz na eternidade é eterno. Quem está conseguindo entender diz amém? Então você já entendeu. Nós, homens, somos mortais, criados um pouco menor do que os anjos. Somos mortais. Somos feitos de carne. Somos feitos de matéria. Quando a palavra aqui está dizendo que nós somos criados menor do que os anjos, ele está dizendo em matéria. Porque somos mortais, não somos imortais. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3, deixa eu mostrar para você aqui, deixa eu provar, se eu ainda não te convenci, eu vou provar para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, diz assim: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas que pertencem a esta vida? Ou seja, em autoridade nós somos maior do que os anjos. Em matéria, em corpo, nós somos menor, porque somos mortais e os anjos são eternos. Mas eu vou explicar para você o porquê você mortal. Por que você mortal é maior? O homem, ele está limitado a um corpo feito de terra. Nós estamos limitados a um corpo feito de terra. Quem entende diz amém. Bata aí, vê se você é espírito ou você é terra. Dá uma cutucada do irmão, vê se ele está aí em espírito ou está em terra aí. Está em terra. Somos carne, somos ossos. Somos feitos da terra. Quando Deus cria o homem em Gênesis 1, Deus ele cria. Ele vai formar o homem só em Gênesis 2. E já falamos sobre isso. Mas ele cria o homem em Gênesis 1 e o homem está em espírito em Deus. O homem aqui na terra, querido, eu quero que você entenda, era Adão na terra e Deus no céu. Era Adão na terra e Deus nos céus. Adão aqui na terra era praticamente uma extensão da Trindade. Quem está conseguindo entender diz amém. Então olha a importância do homem. Deixa eu ressaltar mais um pouquinho para você entender. Jesus, Adão nunca foi chamado do primeiro Jesus. Mas Jesus é chamado do segundo Adão. Está entendendo a importância de Adão? Então, quando Deus cria o homem em espírito e forma depois, em Gênesis 2, o homem do pó da terra, ele sopra então o espírito, o fôlego de vida dentro daquele boneco de barro. E a palavra diz, e o homem se tornou alma vivente. Todos nós sabemos que a nossa alma é a nossa personalidade. A nossa personalidade é a alma. Então, quando Deus sopra o homem dentro do boneco de barro e o homem se torna alma vivente, entenda isso. Ali a personalidade do homem é tirada dentro do espírito do homem. Então a personalidade do homem está entre o espírito e a carne. Aí você vai entender o porquê. Então quando o homem pecou lá no Éden, quando o homem peca, ele não pecou na eternidade, ele pecou na carne. Então, por ele ser mortal, estar condicionado a um plano físico, ao plano aqui deste mundo, então ele não pecou na eternidade, então o homem teve chance de se redimir.
Então o Senhor vai lá, derrama o sangue do animal para cobrir o pecado e para cobrir com as peles do animal ali o sacrifício do cordeiro, já um espelho, ou seja, uma sombra do que iria acontecer mais tarde. Sacrifica o cordeiro, o sangue, porque a palavra, o próprio Deus diz que o salário do pecado é a morte. E não existe, entenda uma coisa, não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue. É o que a palavra fala. Por isso, então, o Senhor Jesus veio aqui na terra e derramou o seu sangue por mim e por você. E a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós somos perdoados, porque você não pecou na eternidade, então você tem chance de remissão de pecado. Quem entende isso aqui diz amém? E por você ter esta segunda chance, olha o cuidado que Deus teve quando criou o homem. Você vê o amor de Deus já pensando, se por acaso o homem cair, ele vai ter uma chance. Quando o homem cair, porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele já criou o homem pensando, quando cair, ele vai ter a chance de se redimir, ele vai ter a chance de consertar, vai ter uma oportunidade. Então o nosso espírito, eu quero revelar algo para você, algo forte. O nosso espírito que tem dentro, o nosso espírito não tem personalidade. E o nosso espírito, ele recebe a personalidade do espírito que habita em nós. Diga assim comigo, o meu espírito recebe a personalidade do espírito que habita em mim. Ou seja, quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a personalidade do Espírito Santo, ou seja, a personalidade do próprio Deus. Quem está entendendo isso aqui diz amém. O fruto do Espírito Santo, o que é? O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Este é o fruto do Espírito Santo, ou seja, uma pessoa quando recebe o Espírito Santo, o seu espírito adere à personalidade, ou seja, o fruto do Espírito. Então, eu sempre digo, nós somos uma alma que temos um corpo espiritual e um corpo físico. E por causa do corpo físico, nós recebemos redenção. E eu quero falar nessa noite exatamente da área física. Porque nós muitas vezes valorizamos somente o espiritual e estamos deixando de lado o físico. Sendo que o físico é tão importante quanto o espiritual. Você entende aqui hoje que é por causa do físico que você hoje tem chance de arrependimento e a vida eterna. Porque se não fosse pelo físico, se não fosse por esse corpo físico, nós estaríamos condenados juntamente com Satanás a passar a eternidade no inferno. Então hoje você entende a importância do físico. Embora o espiritual é mais importante, sim, o espiritual é mais importante, por quê? Porque ele veio primeiro. Porque primeiro Deus, porque o físico é reflexo do espiritual. Diga assim comigo, o físico é reflexo do espiritual. Hoje nós estamos falando de área física. Hoje no projeto de vida nós estaremos orando pela área física. E depois nós vamos estar fazendo um ato profético muito forte. Vamos estar fazendo um ato profético muito forte. E exatamente linkado com essa palavra, a área física. Um corpo mortal sujeito à morte, menor do que os anjos em questão de matéria, por ser mortal. Por isso temos a redenção. E quando o homem peca, ele morre espiritualmente. Nós falamos isso no discipulado nessa segunda-feira. Ele morre espiritualmente, mas ele ainda continua em carne. A sua carne ainda está viva. Então Deus, para que o homem não vivesse a eternidade no pecado, porque o homem só é eterno
no Éden, quando ele tem acesso à árvore da vida. Diga assim comigo, acesso à árvore da vida. Então o homem, quando ele peca, Deus, ele tira o homem do Éden. E muitos de nós interpretamos mal a atitude de Deus, achando que Deus castigou o homem, tirando do Éden. Deus não tirou o homem para castigar o homem. Deus tirou o homem por amor. Me explica isso, pastor. Porque se o homem estivesse no Éden, depois de pecado, ele iria passar a sua eternidade em pecado. Então, Deus tira o homem do Éden para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida e assim ele pudesse ter a chance da redenção. Quem está entendendo diz amém. Porque Deus já havia traçado ali um plano de redenção. Deus já havia sacrificado o Cordeiro Santo de Deus antes da fundação do mundo. Já estava tudo na consciência, na presciência de Deus. Então Deus tira o homem por amor. E algo aqui, querido, para enfatizar o que eu falei sobre Adão. Deus colocou querubins para guardar o Éden. Deus colocou uma espada fumegante que passava de um lado para o outro no jardim para impedir que Adão entrasse. Imagina, se Adão fosse um cavernoso, como muitos acham que era, um homem das cavernas, Deus não precisaria colocar um querubim. Querubins para guardar. Vê quanto poder, glória e honra havia sobre Adão. Se queremos entender o que Adão fazia, é só enxergar, entendemos o que o último Adão fazia, que Jesus fazia. Autoridade sobre as águas, sobre os peixes, sobre o mar. Você está entendendo, querido? Por causa da sabedoria de Deus, por termos sido criados também em corpo, também em carne, nós temos chance à redenção. E o físico, ele é reflexo do espiritual. Embora o espiritual é importante, mas o físico não deixa de ser importante. Quando você vai para a Bíblia e você vê Deus abençoando alguém, Deus, ele só não abençoa espiritualmente, como ele abençoa fisicamente. Quem está entendendo diz amém. Quando Deus foi abençoar Jó, deu tudo em dobro fisicamente. Quando Deus abençoou Jacó, Deus multiplicou as riquezas de Jacó. Quando Deus abençoou Abraão, Deus abençoou em riqueza, em bens. Ou seja, o físico é reflexo do espiritual. A palavra do Senhor, entenda algo aqui, eu quero revelar algo para você. A palavra do Senhor diz que tudo, o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele não te abençoou com uma parte das bênçãos, ele não te abençoou com um pouquinho das bênçãos, ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Diga assim comigo, todas as bênçãos espirituais. Mas alguém vai dizer, pastor, mas são as bênçãos espirituais. Entenda uma coisa, tudo começa no espírito. Antes de um mundo físico ser criado, o mundo espiritual foi criado. Ou seja, tudo que eu preciso já está no plano espiritual. Tudo que eu preciso aqui no físico, tudo que eu preciso que aconteça aqui na terra, já está pronto no mundo espiritual. E a janela para abrirmos e trazermos à existência o que está no mundo espiritual para o mundo físico é a nossa boca. Deixa eu falar um pouco do poder da palavra. É impossível falar do físico e do espiritual sem falar do poder da palavra. Entenda algo. A palavra foi nos dada, não foi para comunicação. Diga assim comigo, a palavra não é para comunicação. Você fala, não é para comunicação. Entenda uma coisa, hoje com a tecnologia nós falamos através do WhatsApp, nós conversamos através de mensagem, de e-mail, nós conversamos através de mímica.
Né? O esposo e a esposa apenas com um olhar já se conhecem, já se comunicam, sim ou não? As formigas se comunicam, mas elas não falam. Os animais se comunicam e não falam. Você vai ver todos os animais, eles se comunicam, mas eles não falam. Os insetos, eles se comunicam entre si, mas não falam. Então, para que é a fala? Se você vai em Gênesis, a primeira palavra proferida não é uma palavra de comunicação. Deus não está se comunicando. Então, ali nós já entendemos para que é a palavra. A palavra é para dar ordem. Diga assim comigo, a palavra é para dar ordem. Quando Deus se manifesta através da palavra, Ele não está se comunicando. Ele está dando uma ordem. Haja luz. E houve luz. A primeira palavra é uma palavra de ordem. E aí eu quero dizer para você, o que traz do mundo espiritual para o físico é a nossa boca. A janela que abre o mundo físico, aliás, o mundo espiritual para o mundo físico é a nossa boca. Tudo que nós falamos, tudo que nós declaramos, tem poder para criar. E aí o crente, querido, ele vai na onda das pessoas que estão falando, trazendo más notícias. Ele vai na onda e decreta e fala. Não, porque a crise vai ser tremenda. Aí o crente vai lá e fala, realmente, a crise vai ser feia. Aí acontece. Você tem o poder de criar através da palavra. O poder de trazer para o físico. O poder de abençoar a sua vida física através da tua palavra. Muitos têm menosprezado a área física e têm apenas considerado a área espiritual. Acho que o meu espírito está bem, o resto não importa. Para Deus importa sim. Porque vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Se Deus criou você em corpo espiritual e em corpo de carne e osso, é porque Ele considera. É importante. O que te livrou, querido, o que te deu uma segunda chance pelo sacrifício de Jesus, é porque você é de carne e osso, é porque você é mortal. Então valoriza a área